disciplina. O bom Saturno faz a gente seguir se esforçar, né? É muito importante. Vamos esperar um pouquinho a Renatinha entrar. Lari, meu amor. Cristina. Rê. Agora eu aprendi a puxar a pessoa. Oi, Rê! Oi, Paty! Não preciso nem você me pedir, eu já aprendi a pescar agora. Ah, eu não sei fazer isso ainda. Tem Martinha. E aí, Renatinha, que bom estar aqui com você. Falar sobre Sim, esses assuntos tão incríveis, né? eu adorei, Astrologia. adorei que você comentou que são assuntos infinitos. É, são assuntos infinitos mesmo, realmente. Oi, Sara. Então Oi, é realmente Cris. É, sem começo e sem fim, né? Como tudo que envolve o conhecimento da vida. isso, é verdade. Renatinha, a gente pode fazer uma respiração rapidinho? Uns 30 segundos? Só pra gente Por favor. fechar os olhos e observar a respiração. Observe o ar que entra e o ar que sai. Coloque sua atenção no intervalo entre a inspiração e a expiração. E perceba uma paz, uma tranquilidade nesse lugar. Isso acontece, essa percepção acontece sem que façamos nada para ninguém, nenhuma atitude. A atitude aqui é de observar. E com isso concluímos que você já é a paz. Você já é felicidade. Faça uma respiração profunda. E ao seu tempo, abrimos os olhos. Ai, que bom ver você. Então, queridos, eu Delícia. queria... A Renatinha, ela é terapeuta ayurvédica formada na Abrapa. Abra, Abra, né? abra. Isso. E eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre ela. E ela também fez curso na Índia. Antes da pandemia fazia, acho que todo ano ia para a Índia, né, Renatinha? É, eu já Então, fui 3 vezes, é. então, Todo ano, desde que eu fui a primeira vez, aí eu fui seguindo, indo o ano seguinte, o outro ano, e pretendo ir muitos outros anos. se Deus quiser. Sim, com certeza. Então hoje a gente vai fazer esse entrelaço, mas a Renatinha vai falar um pouquinho mais sobre você, né? Sim. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, vou ser breve aqui. Eu sou formada antes de ser terapeuta, sou formada em marketing, MBA em gestão de negócios e trabalhei em empresa no mundo corporativo durante alguns anos. E fui feliz trabalhando em marketing. Eu sempre fui da área de comunicação das empresas, marketing voltado para comunicação. E depois que eu tive filhas, comecei a questionar muito o sentido da vida, né? Da gente tá. Eu ficava refletindo sobre, nossa,
Eu saio para trabalhar, a babá que tem a filha dela, deixa a filha dela com terceiros, vem cuidar das minhas, eu deixo as minhas com terceiro e vou cuidar de coisa, de empresa, né? De coisa. E aí isso realmente tomou conta de mim, essa reflexão, essa introspecção e tudo, em relação a onde eu estou colocando o meu amor, onde eu estou colocando a minha energia, a minha força, tudo isso. E comecei a praticar yoga, até para poder equilibrar a ansiedade, até um pouco de agressividade ao falar, né, com as pessoas, assim, muito trator, né, que se fala muito assim, pessoa trator, que passa por cima, não passa por cima de uma forma mau caráter, mas de tipo, então vamos fazer agora o prazo e aquela coisa acelerada. E isso estava me fazendo muito mal. Então aí eu comecei a praticar yoga para me equilibrar. E aí foi um caminho realmente sem volta. E eu tive muita sorte que desde o início que eu comecei a prática do yoga, eu comecei com professores que já de cara me mostraram que yoga não era só exercício físico, que era muito, muito mais além do que prática física. Meu negócio tá ficando escuro. O que é isso? Ai, gente, socorro. Ó, eu tenho luzinha. Bom, e aí nessa autoinvestigação, a partir do yoga, veio o Ayurveda e aí foi incrível, né? Porque o Ayurveda, ele trata como se nós somos um microcosmo do macrocosmo. Então, somos individualmente universos. E isso realmente me encantou demais. E aí eu comecei a repensar a minha questão profissional. Será que não era o caso de eu tentar uma segunda profissão, né? Já que eu comecei a trabalhar tão cedo, me formei muito cedo. E eu falo isso muito para os meus pacientes, que a gente não é escravo de uma escolha. A gente escolhe, a gente vive aquilo, a gente olha para tudo que a gente vive como ciclo, né? A vida é cíclica. E por que não tentar uma outra profissão? Mas é sempre lembrando que a gente tem que desapegar de algumas coisas para poder tentar outras. E assim eu fiz. Eu fiquei um tempo como mãe full-time, porque a empresa foi para São Paulo. E eu fiquei cuidando das filhas. A minha filha mais nova tinha 8 meses quando aconteceu esse movimento da empresa. Eu não quis ir para São Paulo. A família, na época, não valia a pena para a família ir. E aí eu fiquei mãe full-time. Passou alguns anos, eu fui morar em Porto Alegre, por conta do pai das minhas filhas. Na época foi transferido e lá em Porto Alegre eu mergulhei nesse mundo do autoconhecimento, dessa autoinvestigação, e foi o que me fez tomar a decisão de fazer a formação de Ayurveda. Eu passei também um tempo estudando o Pathwork, que é um trabalho de autoconhecimento, que são palestras, mensagens canalizadas por uma pessoa já falecida, Eva Pierracos, e também me ajudou muito nesse processo de autodescoberta, dessa coragem da mudança. E aí fiz a formação com a Abra é a Associação Brasileira de Ayurveda. E eles fazem cursos no Brasil inteiro e juntam vários professores, até mesmo professores que têm os seus próprios cursos, mas que dão alguns módulos da Abra. E aí fiz a formação aqui no Brasil e, na sequência, eu fiz uma formação na Índia também, que foram 40 dias interno no Hospital Ayurvédico, AVP, e que também produz remédios ayurvédicos, fitoterápicos ayurvédicos. E lá, esses 40 dias, foi uma imersão incrível, que a gente pôde lidar com pacientes e eu pude ter aula com professores médicos Vaidyas indianos, que foram professores dos meus professores. Então, realmente foi uma bênção assim, ter essa oportunidade. E aí, fiz essa formação e logo quando eu voltei, meses depois, eu já comecei a atender. Eu até já atendia antes lá em Porto Alegre.
E fiz também a formação nesse meio tempo. Também fiz uma formação de yoga com Simplesmente Yoga, Mark Schultz, professor mestre amado, que também passou muito do que eu conheço hoje. E, bom, agora eu estou terminando a minha formação de consteladora familiar. E assim, o que eu quero dizer com todo esse discurso, né, de mim, é que o que eu acho mais importante é que quando a gente vai cuidar de alguém ou de uma coisa ou de algo, é muito importante a gente vivenciar aquilo que a gente está externando, que a gente está compartilhando. E eu posso dizer que eu experienciei tanto o Ayurveda, o Yoga, eu também dou aula de Yoga, e a constelação familiar foi algo que me curou de muitas coisas que eu não enxergava dentro do meu contexto de existência, vamos dizer assim. Então é isso, é esse o caminho aí. Eu estou ainda pensando como me intitular, né, de terapeuta holística, porque também sou reikiana. E aí a gente vai seguindo devagarinho, estudando muito, refletindo muito e trocando muito. Então essa aí é a Renata de hoje. Que bom. Bem-vinda, Renata. Sim. Então vamos lá. Vamos costurar. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que a Ayurveda vê o micro e o macro. A astrologia também. Você percebe que os astros, eles não estão lá, milhares de quilômetros, milhões de quilômetros distantes. Eles estão geograficamente, mas eles simbolizam em nós características, às vezes assim, algumas sensações e situações que a gente está passando. Às vezes a gente está perdido na vida, sabe? Tem tanta coisa mudando, o que está acontecendo? E a leitura de um mapa astrológico, né, a interpretação de um mapa astrológico, ajuda nesse sentido de dizer o que está mudando na vida e aonde, que fase da vida que a pessoa está mudando, o que seria às vezes interessante mudar. Estava havendo, né, algumas críticas a astrólogos, né, sobre essa pandemia, né? Os astrólogos não previram isso, só que não. Tem vários vídeos provando que sim, haveria possibilidade de haver pandemia, que sim, 2020 não seria um ano fácil. Tem uma parte da astrologia, assim como deve ter da Ayurveda, Renatinha, que é assim, esse ano era o regente, era o Sol. Ah, então vai ser um ano muito bom, tudo. Só que tinha esse regente, o Sol, os astrólogos estudiosos não sabem nem de onde que se tirou. Né? Quem estuda mesmo, porque a astrologia é pesquisa, e aí assim como a Ayurveda. A Ayurveda não nasceu ontem, a astrologia também não nasceu ontem, eles estão aí há milhares de anos, e através desse estudo de si, desse olhar para si, a gente pode se perceber melhor, como você falou, né? Eu tratorava as pessoas, né? Isso deve ser um Marte muito forte. Então, e aí eu fazia essa atitude. Não, então eu posso mudar, eu posso me reeducar. Então, tanto a astrologia quanto a Ayurveda, eles ajudam muito nesse sentido de autoconhecimento. Vou falar uma coisa, Renatinha, vou falar uma coisa para uma terapeuta. Eu que não sou terapeuta ayurvédica. O inverno aqui do Rio, quente, né? Quente esse ano, então, fez calor. E tinha uns dias, o que eu fazia? Óleo de coco na cabeça, para refrescar a menina, sabe? E Renatinha, isso é muito incrível. Eu acho que a Ayurveda é muito incrível, assim como a astrologia também pode ser, porque tem uma simplicidade na coisa. Né? Não é, você precisa fazer tantas coisas, tantas lutas. Não, são coisas que você pode, pelo menos eu percebo assim, Renatinha. Você posso levar para o meu dia a dia e coisas muito simples e fazem muito sentido, sabe? Um chazinho de louro com erva doce para digestão, alguma coisa desse tipo,
sabe? Isso me ajuda demais, uma massagem, uma automassagem. Como isso desfaz os nós, né? Desfaz os nós. Então, eu acho que o entrelaçamento básico aí, vamos dizer assim, entre a astrologia e a Ayurveda seria muito essa autoobservação, esse autoconhecimento, esse se perceber como está. E através da Ayurveda, você tem um óleozinho de coco ou um óleo de gergelim, dependendo de como a pessoa está. E através da astrologia, a gente pode dizer isso. Olha, é muito pita, é muito vata, é muito capa. Então, acho que uma coisa complementa a outra muito bem. Muito Exato. bem. Faz sentido para você? Faz. Eu vou aproveitar aqui, assim, para os ganchos, mas eu acho que a gente tem que começar do início. Pode ser que tenha alguém que não conheça bem essa coisa de Vata, Pitta e Kapha, né? Que são os doshas, que são, a gente pode dizer que são os princípios metabólicos, é a constituição do nosso corpo. O Ayurveda, ele considera os 5 elementos, é a partir dessa percepção dos 5 elementos que se dá o Ayurveda, que é água, fogo, ar, espaço e terra. Não necessariamente nessa ordem, normalmente é do sutil do tratamento, dependendo da necessidade. Então, os 5 elementos, eles estão dentro da gente, assim como eles estão em tudo. Tudo que existe os 5 elementos em proporções diferentes. E assim, então os doshas, que são os princípios metabólicos, vamos chamar assim de uma forma mais grosseira, tem várias definições para dosha. Normalmente as palavras em sânscrito, elas têm muitas definições. Todas coerentes, assim, fazem sentido uma com as outras, né? Elas não se divergem e tal. E aí o vata seria os elementos ar e espaço, vayu e akasha. Kapha, terra e água. Pita, fogo e água. Então, a gente quando fala assim, tá muito pita, tá muito kapha, é justamente isso. A pessoa tá com demasiado fogo no pita, tá com muito fogo no seu sistema. O que poderia ser muito fogo? Um pita desequilibrado? Queimação, tipos de diarreia, ou seja, um metabolismo muito acelerado a ponto de combustão dentro de si. Emocionalmente poderia ser uma pessoa muito, talvez, intolerante, Irritado. raivosa, irritadiça, muito apressada. Em equilíbrio, é uma pessoa líder, assertiva, aquela que pega e faz assertivamente, raciocínio rápido. São pessoas muito vaidosas, que têm muita necessidade de ter um ambiente bonito, agradável, prazeres. Então, essa é uma característica de Pita. Característica de Kapha, terra e água. Se for falar em desequilíbrio, seria o sobrepeso, seria excesso de muco, seria letargia mental, embotamento mental também, sono. Uma pessoa Kapha equilibrada, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa amorosa, acolhedora, agregadora, é uma pessoa muito Kapha. E todos nós, assim, são parênteses, todos nós temos os 3 doshas, então depende do momento. Aí eu vou falar de Prakriti e Vikriti. Bom, Vata. Vata ar e espaço. Ar e espaço é o quê? É o movimento, é a instabilidade, é a rapidez, mas é uma rapidez não tão assertiva, uma rapidez muito intuitiva e de impulso. Então o Vata, ele deve controlar muito a coisa da impulsividade aleatória, daquela coisa de o pensamento vem, ele vai com o pensamento sem avaliar o entorno. Então o Vata tem muito essa coisa de pegar e ir, assim, se joga. E a criatividade é um ponto muito forte de Vata. Um Vata equilibrado é uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa extremamente conectada com o mistério, assim, com algo além. E então basicamente é isso. De doenças, assim, de coisas que podem ter
vata agravado é ansiedade, é articulação seca, dores na coluna, digestão lenta, é uma característica de vata, ou de kapha também, aí depende, tem que avaliar, constipação, né, intestino preso, esse tipo de coisa. E aí, como é que... tudo bem, mas então eu sou vata, eu sou pitta, eu sou kapha. Aí tem duas formas de olhar isso. Tem a prakriti, que é quando a gente vira matéria, que é ali na concepção, começa a nossa matériazinha, né? Nosso euzinho começa a se formar e já começando a receber influências. Mas na concepção, as nossas influências são o que o pai e a mãe trazem. E ali se constitui o nosso prakriti, que seria o nosso dosha nossa essência, né? Nosso dosha de nascimento. E o vikriti... Vem cá, só uma pergunta. Eu tô ficando escura aí pra você, que a minha tela tá escurecendo, não sei o que é isso. Bom, tudo bem. Não, tá e não, aí, relaxa. Vai tá falando. Bom. E aí o vikriti é o seu, vamos chamar de desequilíbrio atual. Qual é o dosha que tá para cima ou para baixo, aumentado ou diminuído? O que a gente precisa equilibrar? E normalmente quando a gente vai se orientar com a Ayurveda, quando um terapeuta vai fazer uma anamnese, ele avalia o seu vikriti. Por quê? Porque equilibrando o seu agora, a chance é grande de você ir chegando na tua essência, na sua plenitude, né? Então, a gente cuida sempre o vikriti, o desequilíbrio atual da pessoa, a constituição, vamos chamar assim, atual da pessoa, tá mais kapha, mais pitta, mais vata. Então, basicamente é isso. E qual seria a ligação disso com o externo? São os horários do dia, é o sol, é a lua, é tudo que traz isso que a Paty falou sobre essas alterações aqui. Ou seja, os planetas estão lá em cima, as estrelas, eles estão lá em cima, mas a gente é totalmente conectado com eles. Então, por exemplo, a gente deve almoçar, uma coisa bem básica do Ayurveda, a gente deve almoçar ali quando o sol está alto, entre 11, meio-dia e no máximo 2 da tarde, de preferência almoçar ao meio-dia, a hora que o sol está alto, que a gente está sofrendo as influências do fogo, do calor do sol, ou seja, mais fácil para você digerir. Assim como quando o sol se põe, é a hora da gente começar a se recolher. Até umas 2 horas é o horário certo, Renatinha? Desculpa te incomodar. Sim. É isso? No máximo 2 horas. O ideal realmente é meio-dia, tá, Paty? Tá. O horário ideal de ter a principal refeição, e inclusive para o Ayurveda considera que a principal refeição é o almoço. É a refeição que a gente deve, se for comer coisas de digestão mais difícil, que seja na hora do almoço. Porque quando anoitece, a gente não tem mais a ajuda do sol para digerir. Então a gente deveria estar comendo coisas, papas, sopas, alimentos já cozidos, não comer coisa crua de noite, não comer coisa pesada, porque isso vai influenciar a nossa sutileza. Saladinha de noite não, né, meu bem? Pois então, é o maior engano, né? Porque a salada seca, fria, à noite, ela aumenta muito vata. E você dormir com vata aumentado, é grande chance de você ter insônia, agitação, de você querer se agitar mais. Então, realmente, a salada à noite, quem busca por emagrecimento, às vezes é um caminho contrário. Porque muitas vezes quem está com sobrepeso, na verdade, é um vata desequilibrado. É o que? A ansiedade demasiada, essa inconstância, essa falta de rotina, isso tudo aumenta o peso, aumenta o kapha. Mas o que fez você aumentar o teu kapha foi o seu desequilíbrio em vata. Então, a pessoa tá de dieta e vai comer salada seca, com peito de frango seco à noite, isso aumenta o vata. Então, aquela ansiedade dela, o que ela precisa é acolher, ela precisa de um aconchego. Então, é a hora da sopinha, é a hora de uma batata doce cozida, um inhame, um aipim, cozinha um aipim, coloca uma manteiga ghee, uma pimentinha do reino. E Renatinha, desculpa, a hora, até às 18, a Marta está perguntando. Até o pôr do sol. Até o pôr do sol.
E aí Lembra? depois não come mais Conecta com o nada. sol. Hã? Boa. E aí depois não come mais nada. Não, aí você come até 2 horas antes de dormir, de preferência dormir até umas 11, 10h30, 10 horas da noite, esse seria o ideal. Ideal. E aí se alimentar até umas 8 seria o indicado. Não, E aí então eu não depois entendi, toma as Renatinha. Desculpa. Tomar, então, uma sopa seria é a velhinha que faz isso, tá? Adoro uma sopinha de noite cedo. sim, depois do Não, sol, tipo assim, umas quando o seis, sol já sete se põe. horas, 8. Isso. Mas às seis vezes, antes de horas dormir, dá para tomar um leitinho vegetal, dá, é morninho. super indicado, o leite Ah, é medicado, bom? aí você coloca especiaria. Isso é super Ah, indicado, a tá. gente sempre indica isso para, dependendo do caso, vamos supor, a pessoa tem constipação, aí pega um Ah, leite sopa de vegetal, raízes. sopa de raízes, isso. Alguém colocou isso? Eu não tô vendo. Sopa de raízes. Isso. É. Botou? Pode deixar que eu leio. Isso, sopa de raízes. Foi minha mãe, oi mãe. Ah, que A minha linda, mãe tem Dulce. informação privilegiada. Informação de bastidores. É. Mas isso aí, mãe, sopa de raízes. E de preferência não misturar muitos ingredientes. Tentar fazer uma sopa com no máximo três ingredientes. Pô, peraí. Aí agora tu me pegou. Porque aí, às vezes, eu boto resté de ontem, o que vem do almoço, assim, de legumes, faz a sopinha da noite. Aí, às vezes, tem uns 4, 5. Tipo, eu posso botar abóbora com batata, inhame? Fala que sim. Cortou um pouquinho. Mas então, é o seguinte, você tem que. Aí a gente tem que se conhecer, tem que saber como é que tá a sua digestão naquele dia. Se você tá com o seu fogo digestivo bom, tudo bem de você colocar. Ai, meu Deus, tenho medo de falar isso, sabe por quê? Tem a questão do AMA, toxina. As Aham. comidas velhas nas geladeiras que foram feitas com mais de 3 dias e estão lá na geladeira, Não, elas 3 dias não. Falei geram do almoço do só. almoço, fazer uma misturada. Sim, sem problema nenhum. Mas se você tá num Isso. dia que o seu fogo digestivo tá fraco, seja por qual motivo for, aí o ideal é você, aí dependendo, comer só mesmo um legume cozido. E aí tem os chás também que ajudam na digestão. É, a Martinha tá falando agora no chá de hortelã. É bom, né? Chá de hortelã é ótimo para digestão, para gases, é bom para pacificar a pita doxa, né, o fogo. Aham. Sim, muito bom. Porque tem o gases de pita e o gases de vata. O de pita é o gás silencioso. O de vata é o barulhento. Ah, Aí, jura? Não sabia. aí pro gás de vata barulhento é bom erva doce. Chazinho de erva doce. E pro gás de pita, o silencioso, é o de hortelã. Que Aí interessante. você vai se conhecendo, é lindo. Que legal. E muito simples, né? Muito simples, Muito Renatinha. simples, É, muito simples. Mas, assim, o mais difícil, que é o grande desafio, é o autoconhecimento, sabe? É você sim. se conhecer. Aí a gente tem várias formas de se conhecer, desde de manhã, olhando a nossa língua, se ela estiver esbranquiçada, é que a gente está com muito ama. Então, naquele dia, o ideal é a gente fazer, comer pouca quantidade, só comer quando está com fome. Isso é fundamental, né? A gente só comer quando está realmente com fome, com aquela dorzinha no estômago de fome. Não comer pelo impulso do vata, né? O vata, não, vamos, agora tá na hora de comer, vamos comer, resolve logo isso. Blá, blá, blá. Não, ou pela ansiedade. Então a gente deve comer só quando tiver com fome, porque do contrário gera ama, toxina. Uma Aham. outra forma da gente também se avaliar de manhã a gente tem como se avaliar muito, né? Até mesmo naquele dia que a gente acorda mais acelerada, pula da cama e vai, e aí medita, em vez de meditar 5, medita 1 minuto, tá tudo certo, vambora. Isso aí já tá com vata mais acelerado, ou quem sabe o pita, aí tem que ter uma investigação. E aí é bom a gente já ir vendo o que come, quais os chás, o que vai colocando para dentro.
E lembrando uma coisa muito importante dos nossos 5 sentidos. Tudo que a gente acessa através dos nossos sentidos é para nos nutrir. Então, a gente tem que ficar atenta se aquilo que a gente está consumindo, seja pela visão, pela audição, pelo olfato, se aquilo está nos nutrindo ou se está nos consumindo. Então, é o caso assim, a pessoa está com vata muito acelerada, ela costuma correr no vento, ao ar livre, talvez aquele dia seja melhor ela fazer uma atividade dentro, num lugar fechado, coberto, porque aquele vento, aquele movimento vai aumentar mais ainda o vata dela. Nossa, interessantíssimo escutar você falar nisso. Assim como o Pita, desculpa aí, só para terminar. Não, conclui, por favor. Assim como o Pita, ele é muito bom se a pessoa está muito irritadiça, está muito estressada, está querendo esganar andar à noite, de preferência num lugar aberto, com natureza, com árvore. Então a gente olhar em volta de onde a gente mora, onde a gente pode acessar isso, que isso daí já ajuda bastante a pacificar a nossa irritabilidade. E capa? E o capa, aí ele já tem que dar uma forçadinha de barra para fazer atividades que o vata adora fazer, que é o movimento, a prática do movimento. O capa, sim, ele deve fazer caminhada, corrida, movimentos, e uma coisa muito boa para quem está com o capa aumentado é fazer luta, fazer que legal. Muay Thai, karatê, luta marcial, é muito bom para capa. É uma forma dele, porque o capa, ele é aquela pessoa que vai, tipo esponja, vai absorvendo tudo, vai guardando tudo para dentro, né? Então, o capa, ele tem muita dificuldade de falar, de se colocar de forma, se impor, né? Vamos dizer assim. E aí a luta marcial é uma boa forma dele extravasar, né? Dando chute, dando soco. Então, a luta marcial é muito bom para capa. Achei muito interessante você falou agora de capa, né? E um pouquinho antes, porque quando você falou de tudo que nos nutre, na astrologia a gente vê isso através da Lua. E nessa semana agora, dia 17, a gente tem um fenômeno incrível, que é a Lua nova no signo de Virgem. Nós vamos estar selecionando, usando a nossa humildade virginiana para discriminar coisas que a gente, projetos e sonhos que eu vou seguir adiante, outros que, poxa, já não dá para carregar tudo, e aí eu vou deixar pelo caminho. Vou deixar, né? Simplesmente a gente vai, não, isso aqui não dá mais. Algumas coisas vão se desfazer, desintegrar, dissolver. E a Lua no mapa tem muito a ver com isso. Quando tem uma Lua muito forte, muito potente, com muitas quadraturas ou outros significados, a gente costuma dizer assim, né? Cuidado com a nutrição. Por exemplo, quem tem a Lua em peixes, meu filho, Gabriel, tem a Lua em peixe. Peixe morre pela boca. Então tem que ter cuidado com a nutrição, com tudo que come, né? E com tudo com que se nutre, né? Com relação às informações, as amizades, o ambiente onde está, porque a Lua vai sentir, né? A sensibilidade, então ela sente o ambiente. Que tem a ver com capa, que tem a ver com o que você falou também do que fica, né? Então tem a questão do ressentimento. Sim. Né? Então a pessoa fica ressentida, magoada. Né? E apegada nisso, né? Apegada nisso e fica assim um mimimi, né? Porque a Lua é câncer, né? Então fica um mimimi. E aí sair disso é ir para maturidade, né? Assumir suas responsabilidades, se esforçar, que é Capricórnio. Que é essa lição que nós, enquanto humanidade, nós estávamos falando ainda há pouco, né? Do micro e do macro. Enquanto a humanidade, a lição é essa, né? Sair um pouco do paternalismo, esperar que um líder espiritual, ou um líder político,
um líder religioso, o papai, ou mamãe, ou filhinho, ou vizinho. Alguém venha me salvar. Não. Né? O salvador da pátria agora é cada um de nós enquanto indivíduos. E eu acho que tem uma coisa que agora nós estamos, é um Marte em Áries, né? Então essa força individual em cada um de nós vai estar muito, muito latente. Para quê? Para que a gente possa enxergar justamente isso, né? O meu alto valor. Eu vou me reconhecer, meu alto valor e amadurecer, me esforçar. Não vou ficar dependendo de A, de B ou de C. E não é só dependendo financeiramente, muitas vezes é uma dependência emocional de alguma questão, de algumas circunstâncias. E a gente fica imaturo, fica colocando para o outro as nossas culpas, medos, fracassos. Eu não consigo porque fulano. Não, e a gente não assume, não se integra, não se é inteiro. Isso é o momento atual. Eu queria falar um pouquinho sobre características dos signos virginianamente. Rapidinho, só o meu. Você sabe que tem uma coisa que todo mundo fala que virginiano é hipocondríaco. E aí eu falava que não, né? Eu, hipocondríaca, eu não gosto nem de tomar remédio. Mas que isso? Não, eu não sou hipocondríaca, não. Só que você tem que ir na minha cozinha, minha prateleira, onde eu faço comida, todos de temperos ayurvédicos, que são medicamentos. Sim, né? São medicinas. Cheio de chazinho. Meu filho Gabriel fala assim, a minha mãe, você tá com dor de cabeça, ela já quer te dar um chá. Então E ainda aí tem eu os óleos reconheci essenciais, né? Quando entra nessa turma, então ferrou. Aí... Maravilha! E aí eu reconheci, poxa, eu realmente sou hipocondríaca, mesmo. Só que uma hipocondríaca Uma natural, uma hipocondríaca mais hipocondríaca raiz, virgem. mas né? Mas sou uma hipocondríaca, assim, eu reconheço. Eu reconheço isso. Gengibre sem nada, Gabriel tá falando. Ele que fala do chá. Gengibre sem nada. Gengibre no chá é maravilhoso. Gengibre é panaceia, né? Aquilo que dá para tudo. E o gengibre só tem que ter cuidado. Quando a gente está com com o pita aumentado, que é aquela coisa da queimação, do refluxo, aí usa muito menos o gengibre, tenta não usar em tudo, só num chazinho e usar o gengibre seco. O gengibre fresco, ele aumenta a pita. Então tem esse detalhe aí, que aí a gente tem que se conhecer, Tá. né? E é excelente para cafa, né? Para diminuir cafa, o gengibre. E gengibre puro para comer pode aumentar a pita. Então você pode estar super bem e aí se você entrar numa de comer gengibre ralado, puro e tal, pode aumentar o pita e você ter aquela queimação, aquela sensação ruim de estar queimando, né? Então aumentar cafa é aquela preguiça também, né? Capa é total a preguiça. Preguiça. Sim. Então, para isso é bom, então, gengibre seco. Não, o gengibre, não, o fresco. O fresco. O gengibre, essa coisa de evitar o fresco, é só mesmo quando você tá com alguma queimação, alguma questão dessa do esôfago, do estômago. Mas nesse sentido, ambos são usados e só observar isso. E aí ele diminui o capa, mas não na questão da disposição, mas sim na questão metabólica. Começa a acelerar o metabolismo, né? A digestão. A digestão, exatamente. Tá ótimo. Eu ia falar uma coisa que eu acho que é interessante. Tem a Marta aqui, ela colocou uma coisa legal. Que deu o bichinho nos chás dela. É bom colocar a folha o mais seca possível, seja seca de seca, que ela fica quebradiça, ou seja ela seca, ela fresca, mas não guardar ela úmida. De preferência guardar na geladeira, dentro de vidrinhos na geladeira. Ou se você mora num lugar seco,
guardar fora, ela dura bastante. Mas é bom colocar dentro da geladeira, o mais Marta seca possível. mora no Rio. Para uns dias de calor assim, Renatinha, por exemplo, no céu a gente está com Marte, olha gente, Marte tá, isso dá irritabilidade. Sabe aquele momento que a pessoa te deu uma fechada e você quer matar, comer o fígado, só porque o cara te deu uma fechada? Estamos nesses dias, atualmente. E aí vamos ficar, tá? Durante um tempo. E aí, o que é bom para isso? É bom evitar bebida alcoólica, aumenta a pita. É bom, Boa. muito água de coco, é bom tomar. Líquidos refrescantes, sendo que a bebida gelada, ela não é recomendada para o Ayurveda, a bebida gelada. A gente deve beber em temperatura ambiente. Mas dependendo, aí tem cada um, né? A gente tem que respeitar também, porque se aquela bebida temperatura ambiente traz uma certa aversão, a pessoa se irrita de beber uma, né? Aí também vai no mais fresco, mas sempre lembrando que o ideal é beber a bebida em temperatura ambiente. Mas também, uma pessoa muito pita, num dia muito quente, com Marte lá bombando, toma teu geladinho, aquela coisa, o médico pediu para não contrariar, sabe? Porque o pita empitecido é perigoso. É mesmo, Mas também mesmo. Evitar ingestão de carne vermelha também é bom. Pimentas, esses alimentos, eles são bons de você evitar, né? Bebida alcoólica, pimentas, carne vermelha. Ótimo. E tem. Aí eu posso beber gelado, né? Tem uma coisa da Ayurveda, Renatinha, que eu amo. Amo. Vou te dar um exemplo. O céu, né? O céu desse jeito aconteceu na guerra. São planetas parecidos, são aspectos parecidos. Porque o céu, do jeito que está hoje, ou do jeito que esteve ano passado, precisaria de em torno de 25 mil anos. E eu acho que isso dá um sentido de importância a cada momento que a gente vive, porque nunca vai ser igual. E eu estou falando isso porque a Ayurveda tem uma coisa que é muito interessante, que eu adoro, que é nada é bom para todo mundo o tempo todo. Eu adoro, adoro. Porque, por exemplo, a minha vatice impera, né? Então, se eu tomar suco de açaí com banana todo dia durante um bom tempo, isso é horrível para mim. É horrível. Mas tomar de vez em quando, né, num dia, como você falou, de calor, que Marte tá aí, irritadiço. Então, eu acho que, nossa, ele dá uma refrescada sem me desequilibrar muito. Acho que é isso que eu quis falar, né? Sem que haja um desequilíbrio muito bom. Não é bom para mim sempre, mas de vez em quando é maravilhoso. Um banho gelado, enfiar a cabeça, sabe, num banho gelado, faz muito bem. Ele dá uma refrescada. Às vezes, quando tá muito quente, realmente eu tô passando óleo de coco na cabeça. Nossa, parece uma brisa fresca num dia de verão. É uma delícia. Faz muito Exatamente. sentido. Isso faz sentido assim, ao longo do dia, a gente varia os doshas, a gente varia nosso nível nossa constituição, nosso humor. Então, por isso que, mais uma vez, o autoconhecimento, através de todas essas ferramentas, é muito importante. Então, por exemplo, a coisa da astrologia, às vezes você está naquela semana mais, ou mais agitado, mais irritadiço, ou mais preguiçoso, aí quando vai ver a astrológica, né, a conjunção astrológica daquela semana ou daqueles dias, tá? Começa a gente se sentir mais assim.
Então, usar dessas ferramentas para ir se conhecendo e saber se é o dia bom de tomar o teu açaí ou se não, hoje é melhor não, minha digestão está mais lenta, não fui ao banheiro tanto, o dia está mais frio, então eu me conheço, então hoje não é um dia bom de comer um alimento pesado, né? Porque o açaí com banana e tudo mais é um alimento pesado, é refrescante, porém pesado, né? Então, atenção a isso. Basicamente assim, a gente teve uma grande oportunidade, né, com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, apesar dos pesares, apesar de muita coisa que a gente está tendo que enfrentar, mas uma chance muito grande de se integrar, né, de olhar para dentro, de se conhecer, de saber como é que a gente está tendo essa oportunidade de ficar com a gente mesmo e com os nossos, né, com as nossas famílias ou com as escolhas que a gente fez. Então isso é riquíssimo, né? Você imagina quando é que a humanidade teve uma oportunidade dessa de se repaginar. E aí, aquele gancho que você falou sobre o patriarcado, da coisa de esperar o Salvador, é isso. Isso já foi, tá indo. E aí, qual é o lance? Agora é o momento, a era do feminino. O feminino é aquele que se conhece, daquela anciã que se conhece, que percebe, que é intuitiva, que vê, tem um olhar 360, tem um olhar além, espiritual, que é ligado, que está ligado que existe uma ordem maior, que está conduzindo tudo. Então, do amor, da compaixão, do compartilhar, tudo isso muito feminino. Então, veja bem, não tem um paizão lá dizendo é isso, é aquilo, a direção é essa. Tem a nossa intuição, a nossa ligação com a nossa intuição, com o cosmos, de saber qual é a direção a ser tomada. Ou seja, é a gente com a gente mesmo, é descobrir dentro de nós a nossa própria mãe, né? A nossa própria mãe divina, vamos dizer assim. Então, é meio que por aí. É assim. A Dulce falou uma coisa interessante que eu tinha me esquecido. Chá de hibisco para dias, para Sim, o chá refrescar, de né? hibisco sim, muito bom para cafa, muito bom para pita. Quando eu falo que é muito bom para cafa, muito bom para pita, é bom para equilibrar, né, esses doshas. E no verão é E ótimo, o aí, hibisco, ele é diurético, né? capa, eu posso dizer que é muito bom para quem está ou muito na preguiça, muito lá na letargia, ou quem está muito querendo brigar, irritadiço, é isso, né? O irritadiço é muito uma característica de pita e o Isso, apego é muito característico de é capa. cafa. Isso, Isso, cafa. eu tô falando isso só para quem não conhece, porque às vezes está na preguiça, então chá de hibisco é bom. Mas que está muito querendo brigar, muito irritado, com muita raiva, nem necessariamente com muita gente, mas assim, tá com uma raiva excessiva, às vezes por causa de besteira. Então é bom esse termômetro de autoconhecimento, né, que é interessante. Martinha está falando que ela está num Sim. excelente momento de autoconhecimento, que era isso que você estava falando, né? Desse momento único que é essa fica em casa. Todo mundo fica em casa, retirado, e ter a oportunidade de se conhecer, de se estudar um pouco melhor, de estar mais consigo, é um momento único, é riquíssimo. E a gente não pode deixar de aproveitar, certamente. Tá? Isso. Alguém Renatinha, colocou aqui do banho quente. Falar do banho quente. Não, acho que foi minha nora que ela falou que é da turma, grupo do banho quente. Detesto banho gelado, nem pensar. Só tem que ter cuidado. Não, mas o banho quente ele é super bem-vindo, sobretudo para relaxar a musculatura. E agora é o seguinte, cuidado com o banho quente no topo da cabeça. Normalmente esfriar um pouquinho a água, não gelar, né? Aí é cada um, não vira uma tortura para algumas pessoas. Mas na hora de colocar a cabeça, tentar esfriar um pouquinho o banho quente, cuidado com o topo da cabeça.
eu vou ver se eu entendi por quê. Porque isso aqui é pita, já é quente, então você está adicionando calor a um lugar quente, com água quente, é isso? Isso. Uhum. E aumenta a oleosidade. A oleosidade é uma característica pita. Tá. E também não deve ser bom para o couro cabeludo, né? De maneira geral. Então, aumenta a oleosidade. É. Mas tá. O raciocínio é exatamente esse aí que você teve. É muito quente. E aí não é bom. Assim como o escalda-pé pro pé, aquele pé quentinho, é muito bom para vata. Que é a área de vata para baixo. A escalda-pé com água morna e autoliação, de preferência com óleo morno, nos pés, automassagem nos pés, para quem sofre de insônia, ansiedade, agitação. Então, é um dos rituais que é muito recomendado para a gente, quando está muito agitado, para de noite. Então, quando for... Qual é o planeta da agitação, Paty? Urano! É o Pita. Urano é Vata. Urano e Mercúrio, a Vatice. Balançando lá em cima. Gente, essa semana a gente vai estar numa semana Vata, Renatinha. Porque Mercúrio vai estar, nesse período da Lua Nova, Mercúrio vai estar, vamos estar numa semana Vata. Então, pronto. Então, aí, olha que lindo. Aí você fica sabendo disso, aí já sabe que você já tem uma tendência agitada, aí já começa a organizar o teu escalda-pé para a semana. Aí, de noite, ao invés de ficar procurando séries, procurando coisa para informação e coisa, aí você deixa isso um pouquinho de lado e aterra mais, porque essas informações, toda a comunicação que existe no mundo, né, esse fluxo de informação que existe no mundo, aumenta mais ainda o Vata. O Vata é considerado o principal dosha, né, porque é o movimento, a instabilidade, a impermanência das coisas. E de impermanência, né, a nossa vida aqui terrena é impermanente, Então, Vata seria o dosha principal. É o que desequilibra todos os outros. Porque existe uma força muito grande externa que já faz o Vata ser grande, aumentado, já faz ele ter uma grande potência. Então, a gente sempre tem que estar atento ao Vata. Então, eu sugiro que todo mundo tenha uma bacia para fazer escalda-pé em casa. Para quando estiver agitado, em vez de ficar caçando notícia, informação e sei lá o que, vai fazer seu escalda-pé, tomar um chá morninho, leite medicado. Isso. De noite, né, para já ir se fechando para o repouso. Tá ótimo, tá bom. Dulce está falando que tem Mercúrio no mesmo signo da Lua? Não sei. Mas enfim, gente, eu acho que essa semana, sobretudo, é bom realmente isso que a Renatinha falou. À noite, uma sopinha, raízes à noite, em vez de verdura, e um escaldapé, aguinha morna. Renatinha, eu faço escaldapé eu boto gengibre ralado na água, umas gotinhas de lavanda, boto lá o pezinho, depois com olhinho de coco, uma meiazinha, é bom? Eu acho ótimo. que é maravilhoso. Por que você também não usa óleo de gergelim, Paty? Porque óleo de gergelim, bom, quem me ensinou isso foi minha professora, que ensinaram para ela, a professora Glória Herrera. Sim, sim. E aí ela disse que o pé e a cabeça estão interligados. E aí o óleo de coco ele já refresca um pouquinho mais, aí diminui os pensamentos. É como se diminuísse a agitação né, fazendo o óleo de coco no pé. Eu também usava óleo de gergelim, mas depois que ela me falou, eu comecei a experimentar o óleo de coco, eu gostei bastante também. Porque eu acho que o óleo de coco absorve melhor na pele, né? Renatinha, e nesse calor, o óleo de gergelim, ele é muito bom para as articulações. Então, assim, é muito recomendado se a pessoa tem problemas articulares ou se tem uma tendência, ela passar óleo de gergelim nas articulações,
até mesmo antes de fazer exercício, vai dar uma caminhada, alguma coisa assim, passa o óleo de gergelim nas articulações e vai caminhar. Porque esse suor, o aquecimento do corpo faz absorver o óleo, e o óleo de gergelim ele tem alta absorção. Ele é mais oleoso, porque o óleo de coco ele é astringente, então ele dá a impressão de que o corpo absorve mais, mas é porque ele é menos oleoso, vamos dizer assim. O óleo de gergelim é altamente ele é muito fácil de ser absorvido pelo corpo e ele atravessa todos os datos, os tecidos, mais rapidamente, ou seja, chegando nos ossos mais rapidamente. Então, para questões articulares e de ossos, o óleo de gergelim realmente é muito bem recomendado. E de tudo, o gergelim é riquíssimo em cálcio. Sim, sim. Mas para essa questão, Renatinha, especificamente, por exemplo, da agitação, da insônia, você acha que o de coco seria melhor? Ou... o de coco para o topo da cabeça, sem dúvida. Uhum. Tá ótimo. Agora, para o pé, assim, sim, o de coco, com certeza, o de gergelim também, ou o simples óleo de amêndoa. Eu diria que nos pés, o escalda-pé, a coisa quente e a massagem em si, talvez seja o fundamental. E botar sal grosso no escalda-pé, se não tem nada, nenhuma erva e tal, só o sal grosso é muito bom. É muito bom. Não, só assim, só quando você bota aquela aguinha morna no pé, nossa, já vai dando uma calma, você já fica ali, ai, nossa, é muito bom. É uma sorte. E eu volto a falar, esses conhecimentos são coisas muito simples e estão muito acessíveis, que eu acho. Né? É um chá de erva doce, um chá de louro, um gengibre, não é nada muito rebuscado. Eu acho que e a Ayurveda, né, como está crescendo, né, de 5 anos para cá, cresceu muito, muito, muito. E assim, eu acho que quanto mais a Ayurveda cresce aqui no nosso país, eu acho que é uma bênção para o povo. Né? Voltar para aquele conhecimento, não. E o Brasil tem as rezadeiras, as benzadeiras, né, benzedeiras, então tem esse conhecimento intrínseco em nós. Né? Então, de uma certa forma, a gente volta para essa ancestralidade feminina, como você comentou, essa sabedoria anciã que estava lá guardada, e a gente traz de volta, mas de uma maneira que beneficie a muitos. De uma maneira que beneficie, eu espero, que muito ao povo. Né? Que não fique apenas nas elites, né? Que seja para o povo, né? Tem uma hashtag que é astrologia para todos, que eu acho muito importante, que quanto mais esse conhecimento chegar, mais as pessoas se dão conta, é melhor. Renatinha, eu vou agradecer, vou te dar um tempo. Eu vou agradecer a Ju, a Marta, a Michele, que acabou de entrar, a Daiane, Biel, Larissa, todo mundo. Se eu esqueci o nome de alguém, muito obrigada a todos vocês. Paula, meu querida amor, a Dulce. Se você tiver alguma dúvida, Dulce, fala comigo. Vamos conversar sobre o seu Mercúrio. Muito obrigada a todos vocês. O que seria da minha vida sem meus amigos? Renatinha, adorei a conversa. Espero que tenha sido boa para você, porque para mim foi uma alegria. É sempre uma alegria estar com você. Eu espero que tenha sido boa para as pessoas. E aí eu vou deixar, você já finaliza, que a gente está com 1 minuto. 1 minuto? Tá bom, eu que adorei, Paty. Muito obrigada. Sou muito feliz desse nosso encontro através do seu filhote Matheus. Paty e eu somos amigas de estudos de Bhagavad Gita. A bênção da minha vida, estudar Bhagavad Gita com esse grupo. E é isso, estou muito feliz também. Se vocês quiserem saber mais de Ayurveda, me acha aí no Insta, que eu entro em contato, a gente se fala. E estamos aí, vamos resgatar essa nossa ancestralidade dentro da gente, nosso feminino, nossa intuição. E é tudo muito simples, o mais complexo é a gente parar e olhar para dentro. Tá ótimo. Isso é o mais complexo, domar o nosso ego. Isso. Martinha também, um beijo, Santuza. Eu, quando colocar o vídeo no Instagram, eu vou colocar seu Instagram lá. E aí o pessoal pode te dar uma olhada, te procurar. Tá bom? Um beijo a todos. Beijo.
Um beijo. Tchau, Namastê, irmã. queridos. Namastê.